E aí, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas para a coluna semanal de História do Cristianismo aqui do canal Café com Teologia. Inscreva-se por aqui, ative as notificações e não se esqueça do like que tanto ajuda o nosso trabalho, que tem procurado levar conhecimento teológico com qualidade e de modo acessível para você e todo mundo que passa por aqui, independente da filiação religiosa, independente do grau de instrução, mas possibilitando que a gente conheça cada vez mais e cada vez melhor. Hoje eu vou falar com você sobre a corrente da reforma que foi desprezada pela maioria das pessoas, inclusive pelos próprios reformadores. Uma corrente importante da reforma protestante que até os livros têm jogado de lado. Quase nenhum livro fala sobre essa reforma. Inclusive, eu vou mostrar para você no final do vídeo um livro, um raro livro, que faz uma apresentação da teologia de um dos ícones dessa corrente da reforma, que lamentavelmente tem sido desprezada por quase todos, né? E nós não podemos fazer isso, até porque é uma corrente importante, muito importante, da reforma, não apenas do ponto de vista da história. É uma corrente que tem uma história trágica que marca o seu processo de reforma, mas muito mais trágica do que aconteceu com Lutero, com Zwinglio, com Calvino e com qualquer outro reformador que você possa imaginar, mas muito mais trágica, e também é uma corrente da reforma que tem sido distorcida propositalmente nos seus principais pontos teológicos, né? Porque ela é muito mais rica do que alguns têm nos apresentado. Já sabe qual é essa corrente? Bom, vou falar para você agora, porque a teologia da reforma e o movimento da reforma, que começa no século XVI, ele nunca teve como valor, nunca teve como princípio a construção de uma igreja única, de uma igreja universal. Até pelo contrário, a igreja que era universal era o catolicismo que dominava a Europa naquele cenário, que trazia tantos desconfortos para a burguesia, para os artistas, os renascentistas, para as lideranças políticas dos países. E também, por causa disso, todos esses movimentos viram na reforma uma maneira de romper com o monopólio religioso, cultural, econômico que essa igreja exercia na Europa daquele momento. Então, a reforma protestante, ela já nasce, a gente já falou isso em outros vídeos, ela já nasce com o ideal de dar liberdade para as igrejas nacionais, para que essas igrejas tivessem autonomia em relação à igreja que tinha sua sede em Roma. E ela nasce com 4 tradições já no seu berço, no seu nascedouro. A tradição protestante, ligada a Lutero e a Melanchthon, a tradição reformada, ligada a Zwinglio e a Calvino, a tradição anglicana, que é a tradição que será produzida nas Ilhas Britânicas, principalmente na Inglaterra, que nós falaremos sobre isso na semana que vem. E a quarta tradição, e não menos importante, é a tradição anabatista, que é o tema da nossa aula hoje. Então, o movimento anabatista, ele é uma das 4 grandes tradições da reforma. E o nome anabatista surge em virtude do valor que esse movimento tinha de apenas batizar pessoas em idade consciente. Você que é evangélico, que argumenta que o propósito mais sério do batismo, segundo a Bíblia, é o batismo em idade adulta, isso não tem consistência bíblica, a Bíblia pouco fala sobre batismo, tem casos que dão a entender em idade adulta, até porque as pessoas se convertem ao cristianismo já em idade adulta, porque o cristianismo está nascendo, mas também tem casos, como em Atos dos Apóstolos, que tem famílias inteiras sendo batizadas e lá também tinham crianças que igualmente eram batizadas. A questão do batismo era uma questão de tradição que vem desde
da antiguidade, eu já expliquei isso aqui no canal, e nas 4 correntes da Reforma, as 3 correntes anteriores continuam defendendo o batismo como era feito em idade infantil, porque todos eles abraçam a ideia do pecado original. Já a corrente anabatista, ela abre mão disso e ela defende desde o seu nascimento a ideia de que as pessoas deveriam ser batizadas em idade adulta, em idade consciente. Também tem o seu sentido, é óbvio essa argumentação, mas é aqui que vai surgir essa preocupação com o batismo adulto. Antes disso, na Idade Antiga, medieval, isso não era uma questão. Para os outros reformadores, isso não é uma questão, isso será apenas pelos anabatistas, e anabatista, inclusive, quer dizer rebatizadores, que é um título dado para eles, que eles próprios não aceitam. Porque, na opinião deles, no modo de ler o batismo, o sacramento do batismo, aquilo não era um rebatismo, era o primeiro batismo, porque só vale o batismo em idade consciente, quando é feito como fruto de uma escolha consciente desse próprio batismo, né? Mas o nome acaba ficando e essa corrente acaba sendo conhecida por causa disso. Muitos dizem que o principal ponto da corrente anabatista é a insistência no batismo adulto, mas não é a principal bandeira deles, e eu já vou falar qual é a primeira. O Zwinglio, reformador Zwinglio, ele até começa tendo uma simpatia pela ideia do batismo em idade consciente, mas depois ele percebe que os príncipes luteranos, que os príncipes da Alemanha, que os príncipes da Suíça, que a autoridade política ia causar problemas, ia causar resistência se ele insistisse com essa ideia, e ele acaba roendo a corda. Sim, roeu a corda politicamente, abriu mão da sua ideia de batismo adulto e deixou os anabatistas sozinhos nessa. Ele até tenta convencer os anabatistas de abrir mão, mas eles decidem que vão caminhar sozinhos e vão continuar acreditando dessa maneira. O movimento anabatista ele tem 3 fases principais. A primeira fase é a fase liderada por Konrad Grebel e também um outro teólogo, um ex-padre que se converte à fé protestante, que é o Felix Mainz. Inclusive, tem um momento simbólico dessa primeira fase do anabatismo em que um batiza o outro, né? O padre batiza o outro líder desse movimento e depois que ele está batizado, ele também batiza esse padre em idade adulta e eles passam a batizar em idade consciente os seguidores desse movimento. O Konrad Grebel chegou a ser um amigo próximo de Ulrico Zwinglio, era contemporâneo, chegou a ser amigo dele, e esse movimento que começa a fazer esse rebatismo, ele foi censurado pelo Concílio de Zurique, o Conselho de Zurique, que inclusive recebeu o Zwinglio para debate sobre a religião, aceitou, achou interessante, mas esse mesmo Conselho de Zurique chegou a censurar a prática do batismo em idade adulta praticada pelos anabatistas. Tá? Depois nós temos, nessa primeira fase ainda, a dieta de Speyer. A dieta de Speyer, que não é só aquela dieta da onde vem o nome protestante, que decide que as terras são católicas e se o príncipe se converter ao luteranismo, ele deve deixar as terras porque são católicas, e a partir disso, esses reformados escrevem um protesto e ganham o nome de protestante. A dieta de Speyer faz algo que ninguém fala sobre isso. Ela determina a censura, a perseguição contra os anabatistas que continuassem a insistir na ideia e na necessidade de fazer um batismo em idade adulta, que eles chamavam de rebatismo. E desta vez, essas censuras e previsões de punições que a dieta de Speyer faz em relação aos anabatistas, não há o protesto de ninguém. Católicos não protestam contra essa decisão.
Os protestantes não protestam contra essa decisão. Apenas um único príncipe alemão decide que não vai aplicar nos seus territórios as sanções e perseguições contra os anabatistas. E esse momento abre caminho para um massacre causada por perseguições religiosas que vitimam milhares e milhares de anabatistas. E faz essa morte até com um certo ar, um requinte de crueldade, porque muitos anabatistas são mortos por afogamento. Tipo, se vocês insistem tanto no batismo em idade adulta, se é água que vocês querem, é água que vocês terão. Com essa dose de sadismo, milhares e milhares de anabatistas foram mortos só por causa da sua fé e não contaram com o apoio de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de nenhum reformador, não contaram com o apoio de ninguém da Igreja Católica, ficaram absolutamente sozinhos e foram massacrados sem ninguém para defendê-los. E essa história é muito mal contada pelos livros que veem com triunfo a Reforma Protestante, ou quase não é contada, o que é uma lástima. Depois desse período, o movimento anabatista se reorganiza para a segunda fase da sua história, e é uma fase em que eles serão liderados por um homem chamado Melchior Hoffmann, que decide abraçar uma ideia revolucionária, que decide abraçar um ideal revolucionário, já que a primeira fase foi uma fase pacifista e eles foram massacrados, então agora nós também vamos nos preparar para a luta armada, para a revolução, e nós vamos nos defender dessas perseguições da qual fomos vítimas. Começa a se pregar sobre o dia do Senhor, a volta do Senhor à terra, em que ele estabeleceria o seu reino e traria vingança, justiça diante dos opressores. E a cidade de Estrasburgo é escolhida como lugar onde a nova Jerusalém celestial se instalaria. E os anabatistas fazem da cidade de Estrasburgo um verdadeiro refúgio, uma verdadeira cidade fortificada, até que essa cidade ela é totalmente cercada pelos bispos católicos da cidade, por ordem do bispo católico e pelas tropas que ele consegue movimentar. A liderança do movimento anabatista tenta resistir por um tempo, mas não consegue resistir por muito tempo e acaba caindo. Os líderes são presos, são enjaulados, pessoas são mortas, e mais um episódio trágico, mais um episódio lamentável com relação à história dos anabatistas. Depois vem a terceira fase desse movimento, em que os anabatistas são liderados por um grande pensador, um grande peregrino da fé não católica, da fé cristã, né, de uma maneira geral, que foi o Menno Simons, que há um tempo atrás um amigo nosso disse que é menonita e lamentou o fato de Menno Simons ser esquecido. E ele tem razão na sua lamentação, porque, de fato, a grande maioria dos livros de história do cristianismo, de história da teologia, ignoram o Menno Simons, não só como reformador, mas como o grande teólogo, o grande pensador que o Menno Simons foi. Ele era um católico que se converte a essa mensagem evangélica, protestante, embora os termos não são tão exatos assim naquele momento, mas ele se converte em 1536 e ele faz com que os seus seguidores voltem ao movimento pacifista, como sempre foi a característica dos anabatistas. Continuam batizando pessoas apenas em idade consciente, apenas fruto de uma decisão consciente, pessoal, de quem assim quisesse se batizar. Praticam o lava-pés uns com os outros, né, naquele ato simbólico de humildade, de serviço. São pacifistas ao ponto de rejeitarem o serviço militar, de pegarem armas, porque você sabe que cristão é pacifista. Cristão de verdade quer distância de arma,
cristão de verdade quer distância de tudo aquilo que pode ser um atentado à vida humana, né? E eles foram contrários ao serviço militar. O Menno Simons foi um peregrino que andava caminhando, evangelizando, pregando a sua mensagem pela Holanda, pelo norte da Alemanha, por outras regiões ali do norte da Europa, e foi um grande cara que, inclusive, lideranças católicas ofereceram recompensa para quem conseguisse prender o Menno Simons, e ele era um pacifista, assim, é um negócio absurdamente estranho a perseguição que os anabatistas sofreram de todo mundo em todos os períodos da sua existência, das suas fases, tá? E eles acabam migrando para a Rússia por causa da liberdade religiosa que havia mais naquele lugar e tal. E até hoje os anabatistas eles causaram influências em grupos como, por exemplo, os Amish nos Estados Unidos, os Quakers nos Estados Unidos, que é aquele Quakers lá da imagem da aveia, né? Que é tão conhecida aqui no Brasil, e principalmente os próprios menonitas, mas tem grupos de menonitas nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil também, e são pessoas que vivem esse pacifismo, geralmente são comunidades alternativas, são fazendas em que os seguidores vivem em comum, fazem ali uma comunidade de fé e vivem dentro dessas comunidades, né? Geralmente são comunidades mais fechadas, mais isoladas do mundo, né? Dos pecados do mundo, mas até hoje esses grupos têm influências do movimento, principalmente representado pelo Menno Simons, lá no século XVI. Agora, a principal bandeira dos anabatistas não foi o batismo adulto, mas foi a causa dos camponeses na Alemanha, os camponeses que eram massacrados, que eram explorados, que não tinham terras, que eram subjugados, né? E lá um grande nome, como o de Thomas Münster, se levantou e defendeu esses camponeses, e na Guerra dos Camponeses, que foi gerada com o incentivo da pregação de Martim Lutero, e 200 mil camponeses foram massacrados, foram mortos naquele processo todo. O Münster ficou do lado dos camponeses, ficou contra Martinho Lutero, ficou contra quem era contra os camponeses e disse que os camponeses tinham a razão, eles tinham que lutar pelo direito deles, que era um direito legítimo, era um direito cristão, eles deveriam aplicar mesmo os valores da reforma na sua causa, na sua questão. E olha, gente, é claro que o Thomas Münster merece um episódio sobre ele. Se você deseja, eu vou deixar aqui o desafio de você escrever Thomas Münster. Claro que é uma palavra meio difícil, vou escrever aqui embaixo para você reproduzir nos comentários. Se a gente tiver um número considerável, a gente faz um episódio especial falando sobre Thomas Münster. E outro detalhe também importante, você sabia que se é muito falado que no segundo século, no terceiro século da era cristã, a igreja foi perseguida por causa do evangelho. Milhares de pessoas foram mortas, massacradas, dilaceradas pelas feras. Você sabia que esse número ele é superestimado e o número foi bem menor do que dizem que foi o número de perseguidos no segundo e terceiro século da era cristã, né? Mas você também sabia que o número de anabatistas perseguidos e mortos, inclusive por pessoas ligadas à reforma, no século XVI, só na metade do século XVI, ele é muito maior do que o total de cristãos que foram perseguidos no segundo e no terceiro século do início do cristianismo? Por que será que quase ninguém fala sobre isso? E para a gente dar uma dica importantíssima, esse é um dos poucos livros que você vai encontrar aqui um texto falando sobre a teologia anabatista. Nesse livro, Teologia dos Reformadores, do Timothy George, tem um capítulo inteiro dedicado à teologia do Menno Simons, e eu vou deixar o link para você adquirir esse livro aqui embaixo na descrição, como também tem vários produtos do canal aqui embaixo, e aproveite que só até o domingo, dia 26 de novembro, nós estamos na Black Friday
Tudo com 40% de desconto. Não perca tempo e não perca tempo de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que em breve a gente volta. Até lá!